Olá, pessoal. Hoje eu também agradeço muito a Deus por poder compartilhar as suas palavras com vocês. Hoje eu vou abrir o livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, eu vou ler. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os regadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim, ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das suas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra que havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Contudo, Ruth, a moabita, também ainda me disse: Com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra.
Olá, pessoal. Existem árvores com espinhos, né? Existem videiras. Num espinheiro, só vamos poder colher espinhos, e numa videira, só poderemos colher uvas. Isso é uma regra já absoluta, decidida. Por que nós podemos colher uvas de uma videira? Porque é o fruto que ela gera. E por que nós só encontramos espinhos numa espinheira? Porque é o fruto que ela gera. Por isso, se nós fazermos algo de bom, se sobressair em um determinado ponto, parece ser bom, mas a Bíblia fala que os nossos frutos são maus. Em outras palavras, somos pessoas más. E já que somos seres assim, Deus nunca pôde esperar nada de nós. O ser humano nunca vai deixar de ser humano. Carne é carne. A carne não pode tomar o lugar do espírito, e o espírito sempre vai ser espírito. Por isso a Bíblia também diz que a palavra é espírito. Então, por mais que eu, no meu ver, seja dedicado e faça um bom trabalho perante Deus, Deus está dizendo, isso está errado, isso não é certo. Por mais que eu tenha, em nome do Senhor, expulsado demônios, feito muitos milagres, o Senhor diz, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então eu fiz aquele trabalho de um profeta, de um servo de Deus, vamos dizer assim, mas se aquilo não foi realmente feito pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, se essa pessoa nunca achou graça por meio desses caminhos, se pela palavra de Deus nunca recebeu a salvação, tudo que é feito por essa pessoa é carne. A carne não pode ser espírito e o espírito também não pode ser carne. Por isso Deus, vendo a nós, seres humanos, não há nada que Deus possa esperar de nós. Deus sabia que, se nos deixasse, simplesmente iríamos para a destruição, a morte eterna. Deus sabia disso claramente. E isso é uma questão que não podemos resolver por um esforço ou um trabalho nosso. Se isso fosse possível, deveríamos nos esforçar o máximo. Só que, quando nos falamos em mundo espiritual, só é dividido. Espírito é espírito e carne é carne. Uma carne que se esforça não vai deixar de ser carne. Vai ser uma carne se esforçando ou fazendo bondades. Só aquela pessoa que usa óculos, por exemplo, ela vai ser uma pessoa de óculos e aquela pessoa sem óculos vai ser uma pessoa sem óculos. Ela não vai deixar de ser pessoa. Aquela pessoa é alta, aquela pessoa é baixa, aquela pessoa é idosa, aquela pessoa é jovem. Existem diferenças, mas o ser humano é ser humano, não pode sair dessa sua forma. Só que a maioria das pessoas acreditam que se esforçarem ou se dedicarem, irá interferir de alguma forma no mundo espiritual. E isso não é verdade. Só existe um que realmente é bom. Só existe um que realmente é bom. É Deus. Deus é bom. O ser humano é o ser humano. Por isso que Deus é Deus e o ser humano é o ser humano. Eu sou eu, Jesus Cristo é Jesus. Quando eu penso sobre a passagem de Lucas capítulo 15, muitas vezes eu sinto gratidão no coração. Só o filho pródigo partiu da casa do seu pai e foi para um país distante, né? Esse país distante representa um local onde não há interferência do seu pai. Ou seja, um lugar onde irá poder viver conforme o seu desejo ou arrastado pelo caminho que Satanás levá-lo. Lógico que
Ele desejou, né, um dia voltar ao seu pai com uma forma, né, de uma pessoa bem-sucedida, com riquezas. Mas por mais que ele tivesse esse desejo, pessoal, se as pessoas que têm esse desejo pudessem realmente fazê-la acontecer, virar realidade, todos eles estariam vivendo muito bem. Só que no caso do filho pródigo, mesmo desejando ter aquela vida bem-sucedida, quando ele partiu da casa de seu pai, ele se viu um ser fraco, que era arrastado pelas circunstâncias. Com certeza ele não pensou isso quando ele saiu, né? Deu as costas para o seu pai. Só que no momento que ele deu as costas para o seu pai, se afastou do seu pai, ele passou a viver uma vida sendo guiada pelo que Satanás colocava na sua frente, por mais que ele não desejasse. Pessoal, quando Satanás nos conduz, já que ele é muito mais forte do que nós, não temos como evitar isso. As pessoas falam, ah, não, é só eu me... Se eu decidir, eu consigo. Só as pessoas são seres fracos, são seres falhos. Nós não somos seres que podemos garantir algo por nós mesmos. Não temos poder para isso. Já que a astúcia, né, o poder de Satanás é maior do que o ser humano, nós somos arrastados. Por isso, o filho pródigo, no momento que se afastou do pai, só o que isso representa? É como se fosse a flor. Só por mais que tenha ali uma flor bonita, bela, no momento que ela foi cortada do caule, ela vai secar. Por mais que ela tente manter, ela não tem como preservar a sua beleza. Por quê? Porque ela foi desconectada das suas raízes. Ela não tem mais aquela seiva, né, produzida pelas suas raízes. Então ela não consegue se manter aquela beleza. Lógico que se cortar e deixar ali num vaso com água, já que tem ali a água, ela pode durar um pouco mais, ela pode até produzir novas pétalas, mas passando o tempo, ela vai morrer. Irá vir ali a borboleta. Por mais que a borboleta procure aquela flor já não tem as propriedades necessárias para poder produzir mel. Acho que o filho pródigo também, no momento que partiu do pai, ele deve ter pensado, eu estou partindo da casa do meu pai, mas eu vou ser esforçado, a minha vida vai ser uma vida limpa, íntegra, e se eu viver dessa forma, decidido, com certeza eu vou voltar um dia para essa casa muito bem sucedido e estarei perante meu pai como uma pessoa rica. Porém, no momento que ele se desconectou de seu pai, a vida dele começou a se desenrolar de uma forma dissoluta. As pessoas podem pensar, sabe, dentro do seu próprio conceito, eu fui melhor do que aquela pessoa, eu não sou igual a ela, eu vivi uma vida mais correta, mais limpa. Tudo bem, pessoal, mas se está desconectado com Deus, já é uma vida dissoluta. Então, as pessoas, dentro de um conceito do que é certo, do que é errado, eles dizem ser errado aquilo que não está correto aos seus olhos. Porém, se nós colocarmos os olhos de Deus como conceito, se nós estamos desconectados com o Pai, a nossa vida já é dissoluta. Por isso, o filho pródigo, como ele viveu depois que partiu do seu pai? Ele se entregou às meretrizes, né? E quando ele começou a perder o dinheiro, ele deve ter tido aquela preocupação, nossa, se eu continuar assim, eu vou me tornando um mendigo. Mas enquanto ele tem dinheiro, não conseguia ter esse controle. E depois ele acaba perdendo tudo, né? Ele ficou completamente falido. Aquela pessoa que confia em si, Deus ele mostra esse fracasso. Por quê? Essa pessoa possa novamente voltar e viver recebendo as coisas de Deus. Então Deus uma vez esvazia, né? Fracassa essa vida. Então o filho pródigo ele sente, eu não posso continuar assim, né? E ele entra, né, num chiqueiro
para começar a trabalhar. Só que ali, naquele chiqueiro, tem ali aquelas alfarrobas, né, que os porcos comem. E ele tentou se alimentar disso para matar a sua fome, mas não tinha nem ao menos alfarrobas que ele poderia comer. Então a vida ficou completamente miserável, muito difícil. Nossa, quando eu estava ali na casa de meu pai, eu era amado, mas por causa daquele desejo de me mostrar suficiente, capaz, nossa, como eu estou vivendo agora. Ele estava lá naquele chiqueiro, pior do que os serventes que ele acostumava ter em sua casa. Não tinha ninguém que podia lhe dar, né, uma alfarroba sequer, não tinha ninguém para ajudá-lo. Só quando nós partimos de Deus, só quem nos ajuda é Deus. E se partir de Deus, não vai ter pessoas que auxiliam a nossa vida também. O diabo pode até demonstrar como se estivesse nos ajudando, mas no final ele nos destrói. Por isso, no caso do filho pródigo também, não tinha mais ninguém que poderia lhe ajudar. Ele tentou se alimentar com alfarrobas, mas nem isso, né, ele pôde ganhar. Até que veio aquela desesperança, e quando ele sentiu, nossa, dessa forma eu vou morrer. Aqui eu fracassei. Só quando ele entrou naquela posição de morte, automaticamente se lembrou da casa do pai. Isso é incrível também, né, nas pessoas. As pessoas vivem, sabe, se gabando das suas qualidades. Porém, quando se depara com a fome na vida, vamos dizer assim, realmente eu não tenho liberdade, eu não sou uma pessoa que tenho minhas escolhas, né? Essa pessoa descobre essas verdades e assim torna a ter aquele sentimento de voltar à casa do pai. Só que quando vai perante a casa do pai, realmente o pai estava ali, o aguardando, e estava ali pronto para recebê-lo. Pessoal, quando ele se dedicou a viver por si próprio, não teve ninguém que pôde ajudá-lo, ele não teve frutos, ele não produziu nada, foi um fracasso. Nada deu certo. Mas depois que ele voltou para a casa do pai, o pai passou a preparar todas as coisas por ele. Uma boa roupa, bons sapatos, colocou ali anel no seu dedo. E não alimentou ele com alfarrobas de porco, né? Pelo contrário, né? Deu ali, fez aquele banquete com um novilho cevado. Deus o serviu, o Pai o serviu. Pessoal, o mundo do Senhor que nós acreditamos não é um mundo que se realiza pelo nosso trabalho, mas sim por meio daquele que nos chamou, ou seja, pela vontade de Deus. Tem pessoas que pensam, Deus não me ajuda porque eu sou assim. Pessoal, não. É justamente por sermos assim é que Deus tem que nos ajudar. É bom se nós termos essa fé. Já que eu sou assim, Deus ele vai me ajudar. Não é verdade? Já que uma vez eu caí, já que eu sou traidor, já que eu fui falho, já que eu caí, é que tem o amor de Deus para me levantar. Deus é amor, Deus é misericórdia. Por isso, Ele está trabalhando por nós hoje e Ele deseja que nós tenhamos essa esperança nele. Se nós vermos a história de Salomão, né, tão conhecido, Salomão, para tentar preencher os desejos de seu coração, né, lá em Provérbios ele cita. Ele construiu, né, templos, ele fez ali a sua horta, ele cavou ali as cisternas, ele buscou entender os loucos, ele fez muita coisa. Por isso ele é sinônimo de sabedoria, né? Ele viveu essa vida, porém, no fim, o que ele diz? É vaidade e vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade.
Então, ele seguiu algo que não teve valor. Então, as pessoas querem viver uma vida exemplar. Pode fazer muitas coisas. Mas já que nós estamos sendo influenciados pela nossa carne, nem tudo acontece conforme o nosso querer. Por isso, surge muita desconfiança. Ah, por que está acontecendo isso comigo? Se Deus está aqui, por que Deus não me ajuda? Deus tem que me ajudar. O que tem que teve da ajuda de Deus na minha vida? Passando a ter esses tipos de pensamentos, ficam presos em muitas situações e muitas desconfianças. Pessoal, nosso Deus, Ele com certeza nos ajuda. Ele com certeza está trabalhando. Nós podemos descobrir isso. Quando nós vemos no caso daquela menina cativa em 2 Reis capítulo 5, aquela menina cativa, já que ela foi levada como prisioneira, imagina quão difícil deve ter sido para ela. Já que era uma menina cativa, não era nem uma adulta, era uma menina. Ela foi tomada de sua nação por ter perdido a guerra e era uma pessoa que estava destinada a viver uma vida com muitas dificuldades. Mas aquela menina cativa, num certo dia, o que ela enxergou? O comandante Naamã, que tinha lepra. Ah, o meu senhor, ele tem lepra. Deus me enviou aqui para que o comandante Naamã, o meu senhor, que é leproso, possa estar perante o profeta de Deus, né? Ela percebendo isso, surgiu esperança. Pessoal, é incrível que as pessoas, quando estão em desesperança e ganham esperança no coração, em seu coração eles podem vencer a desesperança. Por mais que o meu coração esteja preenchido por dificuldades, quando entra aquela fé, aquele poder que pode superar aquela dificuldade, a dificuldade em si se torna em nada. E aquela dificuldade pode ser superada. Por mais que estejamos num breu, num escuro completo, se vocês ligarem a luz, será claro. E isso faz com que vocês possam vencer todas as trevas. O que pode vencer as trevas? É a luz. Tem a luz que vence as trevas. Então nós podemos afirmar dessa forma. As trevas, nós não devemos nos esforçar para tentar expulsar as trevas. As trevas são vencidas quando entra a luz. Pessoal, em locais onde tem muitas represas, né, se torna muita névoa. Em locais onde tem muita represa. Por exemplo, aqui em Coreia tem Andong, em Chungcheon, tem essas regiões que tem muitas represas. Então, nessas regiões, tem névoa assim, a ponto de não poder enxergar depois de 5 metros. Mas quando vem a luz do sol, é como diz aquele versículo, né? Desfaço como a névoa. Tudo se some ali, é incrível. Rapidamente aquela névoa some. É incrível quando se vê aquilo. Então, pessoal, por mais que seja uma pessoa que esteja cheia de desesperança, o que é necessário? Se nós tivermos a luz, aquela luz faz nos vencer todas essas coisas e faz todos esses problemas sumirem. Isso é incrível, isso é uma regra incrível. Pessoal, a vida espiritual não é algo que exija um esforço nosso, mas isso está errado. Não é porque eu faça bem ou não faça. É tudo pelo Deus que nos ajuda.
É por meio daquele que me resgata, né? Deus, ele trabalha assim na nossa vida. A nossa vida de fé acontece por aquele que nos conduz. Então, pessoal, por mais que eu seja necessitado, se tem aquele que pode me conduzir e me guiar de forma abençoada, junto com ele, eu tenho uma vida abençoada. Então, pessoal, a questão é em que lado eu estou. Dependendo disso, a nossa vida muda. Com frequência eu digo isso. Existe um lugar chamado Munjangde, né, que fica na montanha de Sogri. Fica bem no topo. E quando a água escorre desse topo, só que vai para um lado, ele vai se encontrar com um mar que vai para um certo sentido aqui na Coreia. E se essa água for para o lado da região de Gyeongsang-do, ela vai encontrar com outro rio. E ela vai se direcionar para uma região diferente, ali por onde está ali a região de Busan. Então vai fluir para um sentido diferente. Ali naquele ponto, no pico da montanha, é a mesma coisa, mas dependendo para onde ele cair, difere. Então, quando nós somos guiados por um ser que é fiel e é confiável, ou seja, Jesus, a nossa vida vai melhorar. Só que se nós formos guiados por meio de um pensamento posto por Satanás, nós, seres humanos, querendo ou não, iremos encontrar com fomes, dificuldades. Iremos seguir para o sofrimento. Por isso, nessa vida de viver para nós mesmos, confiando em nós, é algo que irá nos levar para um fracasso. Por isso que Deus deseja que nós voltemos a Ele. Deus deseja que nós voltemos e sejamos guiados por Ele. Vamos voltar ao texto bíblico que lemos hoje, em Ruth capítulo 2, versículo 3. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ruth só que falou que ela chegou ao campo e apanhava após os segadores. No versículo 2, no versículo 2 diz assim: Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. No versículo 2, a Ruth fala: Deixe-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daquele que me favorecer. Então, nós podemos aqui ver, como era o coração de Ruth. Pessoal, para falar a verdade, na Bíblia, Deus diz que tem que deixar, essas espigas para estrangeiros, órfãos e viúvas. Então, no caso da Ruth, a Moabita, ela entrou ali em quais condições? Ela foi ali colher as espigas naquela condição de buscar favor, ou seja, ela tinha um coração muito humilde. Ela foi com aquele desejo de colher espigas se encontrasse favor. Ela foi em busca de favor, receber a graça. Então ela não foi com aquela confiança toda, aquela capacidade toda. Não, ela foi buscar favor, ela tinha essa humildade em seu coração. Por exemplo, quando a ostra produz uma pérola, isso acontece porque
né, existem impurezas que invadem a ostra, ali daquele molusco que existe ali dentro, e ela, nessa briga para proteger ali as vísceras daquele molusco, começa a se produzir a pérola. Não é do nada que a pérola surge. Para que aquela pedra bonita seja produzida, o molusco em si tem que passar por muitos problemas, muitas dificuldades, né? E nessa luta ela consegue produzir essa pérola. Então, pessoal, como Ruth disse, né? Buscarei espigas atrás daquele que me favorecer. Não é aquela pessoa que tem uma arrogância no coração, não, mas ela busca favor. A Bíblia fala para nós irmos perante, né, o trono da graça. Então, se nós vermos no livro de Levítico, capítulo 19, diz aqui no versículo 9: Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Por quê? Deus ordenou em Deuteronômio para que deixassem aquelas espigas para as viúvas, estrangeiros e os órfãos. Então, isso é muito incrível. Deus, até as aves, né, que voam nos céus, Deus já preparou seus alimentos. Como a Bíblia diz que nunca se viu, né, o justo passando fome, a Bíblia diz, né, afirma isso. Deus, ele falou para nós não vivermos preocupados com o que comer, com o que vestir. Pelo contrário, Deus, ele nos conduz para que vivamos para o Evangelho. Ele criou tudo para essa finalidade, para que nós vivamos para o Evangelho. Então, enquanto estamos junto com o Evangelho, enquanto vivemos com o Evangelho, Deus se agrada dessa vida. Sua mulher moabita, Ruth, ela tinha aquele coração, eu vou buscar espigas atrás daquele que me favorecer. E já que era um lugar de colheita, parece que eu posso ir a qualquer momento que eu possa colher, que eu vou conseguir colher as espigas. Mas pessoal, no coração de Ruth não era assim algo óbvio. Ela buscava favor daquele que me favorecer. Ela tinha aquele desejo de achar a graça. Só as pessoas devem se colocar perante a graça. Isso é bom. Se eu achar a graça. Quando eu seguir, né, estarei atrás ali dos segadores. Então, seguindo os segadores, Ruth estava colhendo aquelas espigas. Então, aqueles que estão ali colhendo realmente pertencem ao Senhor, né? Ela está seguindo o coração do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor. Aquele que está ali apanhando as espigas, ela se aproximou deles, e isso representa que ela também estava próximo, né, perto do Senhor, do coração do Senhor. Isso significa seguir os segadores, atrás dos segadores. Se estiver longe, isso é um problema. Até, sabe, no reino animal, quando um animal está junto com o seu rebanho, com o seu grupo, ele está protegido. Mas se ele ficar afastado, será o alvo, né, de um leopardo ou de um leão, por exemplo. Então, no caso da Ruth, ela seguia, né, ia atrás dos segadores e colhia ali. Ou seja, ela estava próximo daqueles que pertenciam ao Senhor. Ela podia sentir o coração do Senhor. Isso tem uma representatividade muito importante. Mas ali, a Bíblia diz que, por casualidade, né, ela entrou na parte que pertencia a Boaz. E assim,
ela entrou naquele mundo, naquele local que pertence a Boaz. Por casualidade, a Bíblia fala. Por casualidade, Deus fez ela entrar ali. Isso, sinceramente, é a graça de Deus. Deus fez ela entrar dentro dos pertences, dentro daquela área que pertencia a Boaz, e dentro do poder de Boaz, Ruth passou a viver uma vida abundante. Deus a guiou dessa forma. Pessoal, Boaz representa homem de poder, ser de poder, poderoso. Então, aparentemente foi por casualidade, mas Ruth entrar ali naquele campo é o que permitiu ela desfrutar, né, e ser também uma dona proprietária das coisas que pertenciam a Boaz. Então, quando nós entramos aquilo que pertence a Jesus, aquela área que pertence a Jesus, dentro deste mundo de Jesus, a felicidade, a alegria, a gratidão, dentro daquela área de Jesus, Deus colocou felicidade. Só para vocês serem felizes, devemos entrar em Jesus, ali dentro. Não importa quem seja, para poder viver com alegria no coração, tem que entrar em Jesus, basta. Então, tem louvores que falam, né? Encontrei a felicidade onde? Em Jesus, ali que tem a verdadeira felicidade. Então, dentro de Jesus, quando nós recebemos aquilo que pertence a Jesus, aquilo sim é rico, é abundante. E é ali dentro que podemos desfrutar de todas as coisas. Dizem que Los Angeles, né, é a cidade no deserto. Porque, pessoal, deserto, se deixar o deserto ali parado, ali vai ter... É difícil, não vai ter vida, vai ser difícil até encontrar algum animal selvagem ali. É uma vida difícil. Isso é o deserto. Não nascem flores, não tem frutos, então não há alimento ali no deserto. Mas a cidade de Los Angeles foi ali projetado por alguém que trouxe água do Rio Colorado. E por essa ação de água estar ali abundante em Los Angeles, hoje Los Angeles não tem mais nenhuma forma de deserto. Pelo contrário, ali se produz, né, muitos vegetais, muito alimento. LA ou Los Angeles mudou dessa forma. Onde? Ali, que era um deserto. Mas ali dentro foi posto, né, um caminho para trazer a água do Rio Colorado. Dessa forma, a cidade mudou. Aquele local foi transformado, foi completamente renovado. Pessoal, isso foi o poder da água, né? Se nós estamos dentro de Jesus, Jesus ele nos dá alegria. Jesus nos purifica, nos purificou dos pecados. Jesus Cristo se torna a pessoa, o ser que nos concede a graça em todas as coisas. Então, Boaz disse aqui para Ruth, não vá, né, colher em outros campos. Ele desejou com que ela permanecesse ali no seu campo. Então, o campo de Boaz é um lugar que tem o coração de Boaz,
É o lugar onde existe a voz de Boaz, que pode ter o poder de Boaz. E também é o local onde estão as servas de Boaz, como diz no versículo 8, né? Então disse Boaz a Rute: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Que fala, porém aqui ficarás com as minhas servas. Essas servas são pessoas que aprenderam o coração de Boaz, que sabem qual é o coração de Boaz, pessoas que estão junto de Boaz. Então, se por mais que Boaz esteja longe, se Ruth estiver próxima dessas servas, já que essas servas são pessoas que pertencem ao campo de Boaz e vivem recebendo o coração de Boaz, Ruth também pode aprender por meio delas o coração de Boaz. Então, Boaz ordenou para que Ruth não partisse de lá, mas que permanecesse ali naquele campo junto com as suas servas. Boaz diz para que ela não parta dali. Pessoal, no meu caso, depois que eu recebi a salvação, acho que já se passaram uns 40 anos. Realmente sou uma pessoa inútil, né? Mas estando próximo à igreja, e eu não falo que eu vivi próximo porque eu me dediquei a isso, não, mas pela graça de Deus eu pude estar próximo à igreja. Então eu pude ver as grandes obras de Deus na nossa missão. Eu vi por meio, né, das transmissões nessa época de pandemia, essas tantas pessoas escutarem o evangelho, né? Eu pude ver com meus olhos esse trabalho de Deus. Isso é o campo de Deus, é o campo do Senhor. Então a Bíblia fala, esteja junto. Aquele local onde nós podemos conhecer, né, escutar sobre o coração de Boaz. Deus deseja que nós estejamos neste lugar, seguindo os servos que estão à nossa frente, junto com a igreja, dentro da igreja. Quando nós ouvimos, quando nós aprendemos, dentro desse campo que é a igreja, é o local onde Deus deseja que estejamos. Deus fala, não vá para outros campos, não vá para outro campo. Fique aí neste campo. Só se vocês... Deus deseja que vocês estejam junto com essas servas, naquele campo de Boaz, onde pode escutar e conhecer sobre o coração do Senhor. Então, se naquele campo escutar e aprender, né, daquelas servas, Ruth passa a viver essa vida com fé, né? Deus está nos ensinando para que nós vivamos dessa forma. Deus nos concedeu a graça em muitos pontos. Deus, ele nos ajuda. Quando nós escutamos e seguimos. Com certeza isso é algo bom, mas nem por isso todos seguem isso. Não se mexem da mesma forma. Só aqueles que, ali no campo de Boaz, né, escutam e aceitam o coração de Boaz. Se escutarem a voz daquelas servas e fazer da mesma forma, alcançamos graça. Mas não conseguem fazer isso com facilidade. Em Pohang, há alguns anos atrás, teve um grande terremoto. Mas o terremoto em si, as pessoas perguntam, será que isso são causas naturais, são causas humanas? É algo que acontece assim, é uma catástrofe natural ou é algo resultado, né, de ações humanas? E Pohang é a terra natal de um ex-presidente aqui da Coreia. E aqui tem
Uma coisa incrível aqui em Pohang é que se cavar um pouquinho, tem aquelas termas. Tem muitas termas. Eu acho que nessa parte aqui da Ásia, principalmente, tem muitas termas. Eu acho que no Ocidente não tem muito, né? Aqui tem bastante. Só que as pessoas, buscando saber como, né, ter acesso a essas termas, eles encontraram com essa catástrofe que foi aquele terremoto. E eles começaram a questionar: será que foi uma ação do homem que causou isso ou foi algo natural? Só que depois, o problema é que depois desse terremoto, as pessoas ficaram muito traumatizadas. Por isso, muitas pessoas acabaram se mudando. E naquela época, né, já que teve os prédios balançaram, né, e ficaram rachados. Então as pessoas falaram: nossa, eu não consigo mais viver aqui, né, eu tenho medo. E fugiram, saíram dessa cidade. Mas, por causa desse fato que aconteceu, isso criou muitas discussões. Ficaram questionando de que eram necessárias serem indenizados pelo que aconteceu, foram até a justiça. E assim, o povo, né, eles se uniram, eles foram, né, na justiça em busca de uma indenização e até conseguiram, né, o resultado. Então, aqui em Pohang, a prefeitura, eles deram, né, assim, um auxílio, né, uma indenização para perdas, uma coisa assim. Não sei exatamente quanto foi o valor distribuído, mas foi bem alto. Que um dia eu estava dirigindo assim e vi uma placa. Por mais que seja um prejuízo pequeno, vamos atrás dos nossos direitos. E lá na nossa igreja, né, tinha escutado que não teríamos direito a nenhum tipo de indenização, por isso nós nunca corremos atrás. Mas eu pensei: vamos tentar também. Por isso eu busquei saber sobre, né, essa indenização. E eu perguntei: será que nós estamos qualificados a receber essa indenização? E os funcionários que me atenderam falaram: pode ser que sim. E aí começamos a preparar para dar entrada. E eu fiquei pensando: será que eu tenho que colocar assim o valor, né, do prejuízo? Acho que quanto será que eu coloco de valor de prejuízo? $20.000? E eles me informaram que se teve muitos prejuízos, seria bom fazer um orçamento, né, com uma construtora. Então eu vi que como é que eu vou fazer um orçamento daquilo? Não tinha como. Mas, assim, eu acabei conhecendo, né, um grupo que fazia esse levantamento de prejuízos. E eu pensei que era um grupo assim que fazia umas ações que eu não entendia muito bem, mas eles eram muito detalhistas para poder, né, fazer esse levantamento. E eu acho que é porque ele é o ramo de atividades deles, eles fazem um trabalho muito detalhado. Então eu depositei, né, esse levantamento de valores na mão deles e esqueci. Só que eu vi que Deus, ele nos recompensou, né, financeiramente falando, por meio daquilo. Sim, é importante o fato de nós termos ganho esse dinheiro, mas eu falei ali para os irmãos da nossa igreja: pessoal, irmãos, irmãs, já que é um valor que a prefeitura quer nos dar para cobrir um pouco os prejuízos que o terremoto nos trouxe, qualquer pessoa pode pedir, né? E os irmãos escutaram isso, escutando ali, né? Aqui como diz no versículo 9 do capítulo 2, estarás atento ao campo que cegarem e irá após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram.
Então, quando eu falei, olha, isso é a prefeitura que está dando para ajudar, né, com os prejuízos, então todos podem solicitar. E eles escutando, atendendo isso, solicitaram, né, e todos receberam dinheiro. Né, as irmãs me procuraram, pastor, eu consegui $3.000. Pessoas que não fizeram, não conseguiram ganhar nada, mas aqueles que seguiram, eles ganharam $2.000, $3.000. Então, essas coisas são incríveis. Quando nós seguimos, podemos encontrar com aquilo que Deus preparou. Então, a Bíblia fala, né, para seguir as servas. Quando seguimos, podemos pensar, será que basta eu seguir que vai dar certo? Não. Porém, quando se segue realmente, pode beber da mesma água, né, que aquelas servas extraíam, colher das espigas dela. São tudo frutos do coração do Senhor. Então, bebendo aquela água, a pessoa pode matar a sua sede, né, pode resolver os seus problemas. Então, a palavra de Deus é como se fossem essas águas da vida. Se nós aceitarmos o coração de Deus pela palavra, isso se torna alegria e felicidade dentro do nosso coração. Se torna um motivo de vivermos. Dentro da igreja, quando vemos e seguimos, né, os servos, o coração dos servos de Deus, lógico que não vai ser igual para todos, mas Deus ele trabalha de uma forma incrível na nossa vida. Ele concede a sua graça. Então, dentro de nosso coração, Deus, por meio da sua graça, nos preenche de esperança e começa a trabalhar com grandeza na nossa vida. Por isso Deus ordena, não vá para outro campo. Não procure um lugar que você deseja, um lugar que você considere bom, ou seja, aquele campo da cobiça. Não vá para outros campos. Mas, pessoal, fique naquele campo que foi mostrado pelo Senhor. No caso de Noemi, ela seguiu para o campo da cobiça. No caso dela foi Moabe. O campo ali de Moabe, Moabe, aparentemente parecia que ia ser um lugar de esperança, de abundância. Mas não. É aquele lugar que trouxe tristeza, infelicidade, dor, perdas. Por isso o Senhor, Ele diz, não vá para outro campo. Permaneça naquele lugar que tenha o coração de Deus, né? O Senhor deseja isso. Ei, não vá para outro campo. Vemos que, né, Boaz ordena isso. E vamos ver aqui o versículo 12 para continuarmos. Ruth 2,12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui fala, sob cujas asas vieste buscar refúgio. O Senhor retribua o teu feito. Sabe, tem essa retribuição. Só essa retribuição, né, esse galardão citado aqui, pode ser visto por muitas coisas, mas eu acho que Deus ele fala sobre a nossa salvação. Só a salvação não é algo que recebemos por mérito. Se eu faço bem, recebo, se não, não. É algo que já nos foi retribuído, é um presente de Deus que foi dado a nós. Aquela salvação que nos aperfeiçoou para sempre. Isso está no campo de Boaz. Não está em Moabe, está no campo de Boaz. É a salvação que recebemos por meio de Boaz, o poderoso. Por isso que ele ordenou para não ir para outro campo. Só nós não necessitamos receber, aceitar outro pensamento. Se nós aceitarmos as palavras de Deus, Deus trabalha grandemente em nossa vida. Ele preenche o nosso coração de felicidade e alegria. Por isso, Deus nos colocou neste campo que é a igreja. Por meio dos servos que estão na igreja, podemos seguir para conhecer o coração de Deus. Isso
é uma retribuição, é um galardão que Deus nos deu. Sermos perfeitos. Pessoal, a perfeição não existe no ser humano. O que não há em mim, o que não vem de mim pode ser perfeito. E como podemos ter a perfeição? Por meio daquele que é perfeito, ou por meio daquele que nos aperfeiçoou, ou seja, Jesus. Por meio de Jesus que nos aperfeiçoou, somos perfeitos. Então, como eu acredito que vocês já sabem muito bem disso, mas temos o evangelista Shim. Ele, dizem que bebia muito, né? Ele era um alcoólatra. Por dia ele tomava cerca de 10, né, garrafas de soju. Então, geralmente, quem bebe com uma garrafa de soju já ficam embriagados. Mas no caso dele, ele bebia cerca de 10 por dia. Então, no coração dele mesmo, ele já havia, assim, tentado e se esforçado em parar de beber. Mas por si próprio, ele descobriu que não conseguia se libertar ali do vício do álcool. Então, já que ele viu que não conseguia, ele simplesmente desistiu, né? Ele simplesmente se entregou ao álcool. Ah, eu tentei, mas não consigo. O que adianta eu tentar? Eu vou beber. E ele vivia naquela decepção, naquela desesperança. Isso era a vida dele. Então, bebendo, o que ele acreditava? Eu não sei porque eu sou assim, não sei porque eu vivo assim, eu não consigo parar de beber. Ele não tinha como evitar, não tinha como viver uma vida diferente a essa. Só que num dia ele se encontrou com o pastor Park e o pastor Park perguntou: você recebeu a salvação? Sim. E o pastor, né, mostrou Hebreus 10:14. Sendo aperfeiçoado para sempre todos que estão sendo santificados. Né? E deu essa palavra a ele. E o pastor Park explicou: olha, Deus diz que você é perfeito. Tá certo ou não? Tá certo, pastor. Mas e você? Você pode afirmar que é perfeito? Não, Senhor. Por quê? Ele está indo para outro campo, pessoal. Deus está dizendo: você é perfeito. Então não pode partir desse campo. Só o campo que representa a palavra. Naquele campo onde a palavra de Deus tem a ordem. Ali pode beber, ali pode colher espigas. Deus nos fez para vivermos dessa forma, mas no caso desse evangelista, naquela época, partia para outro campo. Que campo? O campo do seu pensamento, da sua pessoa. E o que ele dizia? Eu não posso dizer ser perfeito. Vendo o que, pessoal? A palavra de Deus? Não, a sua imagem. Vendo a sua imagem, ele jamais podia afirmar ser perfeito. E com isso, né, o pastor disse que discutiram por 15 minutos. Ei, irmão, Deus está falando que você é perfeito, então você é perfeito ou não? Sim. Mas o que você acredita nisso? Não, eu não sou perfeito. Incrível, pessoal. Então, se exatamente está conectado com a palavra de Deus, não importa quem seja, existe aquele campo que Deus, né, preparou. Mas pelo fato de irmos continuamente por para um outro campo, né, para aceitar outros corações, não conseguimos aceitar aquilo que vem de Deus. Quando nós permanecemos naquilo que é proposto, dado por Deus, nós podemos receber a bênção e grandes frutos de Deus. No caso dele, naquela época, ele ia para outros campos. Mas calma aí, eu vivendo dessa forma, como posso falar que sou perfeito? Pessoal, não vão para outros campos. O campo que vocês devem permanecer, né, é o campo de Boaz, ou seja, o lugar da palavra de Deus. A Bíblia fala, né, que o Senhor retribua o seu feito. Deus nos deu já esse galardão. Por isso, não vão para outros campos.
Se permanecerem nesse campo, vocês têm, né, esse galardão de Deus. Nós podemos ver que existe esse coração da parte de Deus. A salvação não vem por nós. A salvação por meio de quem? Pelo Senhor, pelo nosso dono, Jesus. A Bíblia fala que nos aperfeiçoou para sempre e todos estão sendo santificados. É a oferta de Jesus que nos aperfeiçoa, não é a nossa imagem. Espero que vocês possam, dentro de Deus, que deseja nos retribuir, possam viver uma vida com alegria e abençoada. Eu termino por aqui. Eu vou orar. Deus, agradecemos perante o nosso Senhor amado. Senhor, a nossa fraqueza não é um problema. Por mais que eu seja um órfão, por mais que eu seja uma viúva, nenhuma das minhas faltas será um problema. Hoje o Senhor disse para nós não irmos para outro campo. Pelo contrário, para estarmos ali naquele campo, tomando da água que as servas se extraírem. Dessa mesma forma, quando nós habitamos nesse campo onde está a palavra do Senhor, o Senhor nos aperfeiçoa e nos permite a sua graça. Te agradecemos. Senhor, que possamos viver escutando a voz, né, do Senhor que está no campo de Boaz. Que nós possamos viver dependendo e olhando para o Senhor Jesus que nos aperfeiçoou. Nós temos essa esperança em Ti. Muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.